Era para ser um voo tranquilo. O Douglas DC-3 da VASP decolou de Londrina com destino a São Paulo, mas no meio do caminho, um dos motores falhou e a tripulação decidiu voltar. Aterrissar com apenas um motor já era um grande desafio, mas a situação ficou ainda pior. O avião perdeu o controle e se incendiou ao cair em uma área de mata. O impacto foi devastador. Entre os destroços, apenas um passageiro sobreviveu, mas por pouco tempo. O que realmente aconteceu no voo 555? Como uma falha mecânica levou a uma trinco, era uma das muitas conexões regulares entre o interior do Paraná e a capital paulista, transportando passageiros com diferentes propósitos, alguns a trabalho, outros retornando para casa. A aeronave, robusta e confiável, já havia cruzado os céus incontáveis vezes, mas naquela noite, o mau tempo e os ventos fortes tornavam a operação mais desafiadora. Na cabine de comando, os pilotos seguiam o procedimento padrão. Com os motores roncando e a pista iluminada à frente, a decolagem transcorreu sem problemas. O avião subiu suavemente, deixando para trás as luzes da cidade. Dentro da cabine, os passageiros se acomodavam, trocando poucas palavras ou simplesmente observando a paisagem noturna pela janela. Para eles, era apenas mais um voo rotineiro. Porém, mesmo antes de atingir a altitude de cruzeiro, a tripulação já percebia que a viagem não seria tão tranquila. O céu estava carregado, e pequenas turbulências sacudiam a aeronave ocasionalmente. O comandante, experiente, ajustava os controles para suavizar o impacto, mas sabia que o mau tempo poderia ser um fator a ser enfrentado no trajeto até São Paulo. Enquanto isso, na cabine de passageiros, o clima ainda era de normalidade. O comissário de bordo atendia solicitações, e algumas pessoas cochilavam em seus assentos. Os motores ronronavam em um ritmo constante, transmitindo uma sensação de segurança. Nenhum dos ocupantes imaginava que, em poucos minutos, aquele voo tomaria um rumo inesperado. No horizonte escuro entre nuvens carregadas, o Douglas DC-3 avançava. Os controles estavam sob domínio da tripulação, mas um problema invisível já começava a se formar. Um dos motores estava prestes a falhar, e a decisão que os pilotos tomariam a seguir definiria o destino de todos a bordo. O Douglas DC-3 da VASP voava sob a escuridão da noite, cruzando o céu sobre a região de Ourinhos. Lá embaixo, pequenos pontos de luz marcavam cidades e rodovias, mas dentro da cabine de comando, os olhos dos pilotos estavam fixos nos instrumentos. Foi então que surgiu o primeiro sinal de alerta. O motor esquerdo começou a apresentar oscilações. O ponteiro das rotações por minuto tremia levemente, e um ruído diferente se misturava ao ronco constante dos motores. Algo estava errado. Segundos depois, a falha se confirmou. O motor esquerdo perdeu potência, e oscilou antes de parar completamente. O silêncio repentino do lado esquerdo da aeronave contrastava com o barulho normal do motor direito, que agora sustentava sozinho a potência do voo. A decisão precisava ser rápida. Seguir para São Paulo com apenas um motor seria um risco grande demais. O comandante, com anos de experiência, optou pelo mais seguro, retornar imediatamente a Londrina. Ele acionou o rádio e informou a torre de controle sobre a pane, solicitando prioridade para o pouso. Na cabine de passageiros, ainda havia calma, mas o ambiente começou a mudar. A tripulação agia com discrição, mas os passageiros perceberam que algo estava acontecendo. Algumas pessoas olharam pela janela e notaram que uma das hélices estava parada. Outros perceberam um leve desvio de rota e os olhares mais atentos dos comissários. Um silêncio estranho começou a tomar conta da cabine, substituindo o burburinho habitual de um voo. Enquanto isso, na cabine de comando, os pilotos concentravam todos os esforços para manter o DC-3 estável. Voar com apenas um motor era desafiador, exigindo ajustes constantes para evitar que a aeronave perdesse sustentação. O comandante controlava os pedais e a manete com precisão, enquanto o copiloto monitorava cada indicador no painel. O rádio permanecia ativo, com a torre de Londrina transmitindo instruções para aproximação. O retorno parecia sob controle, mas o mau tempo em Londrina ainda era um fator preocupante. Ventos cruzados e visibilidade reduzida tornariam o pouso ainda mais difícil. No entanto, ninguém imaginava que a situação prestes a acontecer seria muito pior do que qualquer turbulência ou pane de motor. O destino do voo 555 estava prestes a mudar para sempre. A aeronave seguia de volta a Londrina, mas o voo estava longe de ser estável. Com apenas um motor operando, o DC-3 lutava para manter altitude, exigindo controle preciso dos pilotos. A cada ajuste na manete do motor direito,
o avião reagia com lentas oscilações, enquanto o comandante tentava compensar o desequilíbrio. O vento forte e a turbulência faziam a aeronave tremer, aumentando a tensão na cabine. Na torre de controle de Londrina, os controladores acompanhavam a aproximação do voo 555 com atenção máxima. As instruções eram transmitidas constantemente pelo rádio, enquanto os pilotos forneciam atualizações sobre as condições da aeronave. O aeroporto estava pronto para um pouso de emergência, e as equipes de resgate já aguardavam na pista. Mas, apesar do suporte em terra, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Dentro da cabine de passageiros, o clima era de incerteza. O silêncio predominava, interrompido apenas pelo som do motor direito e pelo ocasional chiado do rádio na cabine. Alguns passageiros trocavam olhares preocupados, enquanto outros mantinham os olhos fechados, tentando ignorar a tensão crescente. Uma comissária passou discretamente pelo corredor, verificando se todos estavam com os cintos afivelados. O avião enfrentava fortes rajadas de vento, sacudindo levemente os assentos. O comandante iniciou a descida, ajustando o ângulo do avião para a aproximação final. No entanto, o mau tempo tornava tudo mais complicado. A pista de Londrina estava parcialmente coberta por névoa, e a visibilidade era reduzida. O DC-3 precisava seguir um alinhamento perfeito para tocar o solo no ponto exato. Qualquer erro poderia comprometer o pouso. Os pilotos mantinham a atenção total nos instrumentos e na pista à frente. Segundos antes do toque no solo, uma rajada de vento empurrou a aeronave levemente para a esquerda. O comandante tentou corrigir, mas a resposta do avião foi mais lenta do que o esperado. A asa esquerda desceu perigosamente, aproximando-se do solo. O pouso, que já era difícil, agora se tornava um momento decisivo. O destino do voo 555 seria selado nos próximos instantes. O DC-3 se aproximava rapidamente da pista, lutando contra ventos cruzados que dificultavam a estabilização da aeronave. O comandante manteve o foco nos instrumentos e na pista à frente, tentando alinhar o avião corretamente para o pouso. No entanto, a perda de sustentação se tornou evidente nos últimos segundos. O nariz do avião baixou um pouco mais do que o esperado, e a asa esquerda começou a inclinar perigosamente para baixo. O momento crítico havia chegado. A aeronave ultrapassou a cabeceira da pista, descendo de forma irregular. O comandante puxou o manche para tentar corrigir a trajetória, mas o avião respondeu lentamente. De repente, uma rajada de vento empurrou a fuselagem para o lado, fazendo com que o DC-3 desviasse bruscamente de sua rota. O copiloto tentou auxiliar no controle, mas o motor restante não conseguia fornecer potência suficiente para uma recuperação eficiente. A aeronave agora estava em queda descontrolada. A asa esquerda foi a primeira a atingir o solo, chocando-se contra o terreno irregular ao redor do aeroporto. O impacto arrancou parte da estrutura da asa, fazendo com que o avião girasse violentamente para a esquerda. Dentro da cabine, passageiros e tripulantes foram lançados contra os assentos e compartimentos. O som metálico do impacto foi seguido por um estrondo ensurdecedor quando o tanque de combustível, ainda carregado, entrou em contato com o solo e rompeu-se. Uma explosão tomou conta do local, espalhando chamas pela fuselagem. O calor intenso se propagou rapidamente, tornando a situação desesperadora. Equipes de emergência, que já estavam de prontidão no aeroporto, acionaram imediatamente os protocolos de resgate e se dirigiram ao local do acidente. Mas o cenário era devastador. A aeronave estava envolta em uma cortina de fogo e fumaça negra, dificultando qualquer tentativa de aproximação imediata. Nos arredores do aeroporto, trabalhadores do Horto Florestal testemunharam o acidente de perto. O avião havia caído em uma área de mudas, um espaço relativamente afastado da pista principal. Alguns tentaram correr para ajudar, mas o calor e as explosões secundárias impediram qualquer tentativa de resgate imediato. O voo 555 da VASP havia sofrido um dos piores desfechos possíveis. O impacto devastador causou um incêndio quase instantâneo na fuselagem do DC-3. O combustível espalhou-se pelo solo, alimentando as chamas que rapidamente tomaram conta da aeronave. A estrutura de metal começou a se deformar com calor intenso, enquanto explosões secundárias dificultavam qualquer tentativa de aproximação. Os gritos dos feridos misturavam-se ao estalar do fogo consumindo o avião, criando um cenário de total desespero. As equipes de resgate chegaram ao local poucos minutos após o acidente. Bombeiros, socorristas e voluntários tentavam avançar pelos destroços fumegantes, mas a alta temperatura tornava a missão extremamente perigosa.
As chamas iluminavam a noite, revelando a silhueta dos socorristas correndo contra o tempo. O fogo impedia o acesso à maior parte da fuselagem, e o risco de novas explosões exigia cautela em cada passo. Em meio ao caos, os bombeiros avistaram um sobrevivente. Aníbal Ferreira, um dos passageiros, estava gravemente ferido, mas ainda respirava. Rapidamente, os socorristas abriram caminho entre os destroços para retirá-lo. Seu corpo apresentava queimaduras severas e fraturas, mas ele ainda tinha forças para murmurar palavras desconexas. Com extrema dificuldade, os bombeiros conseguiram levá-lo para uma ambulância, onde recebeu os primeiros socorros antes de ser transportado ao hospital. Apesar dos esforços das equipes de resgate, nenhum outro passageiro ou tripulante foi encontrado com vida. O calor intenso impossibilitou a aproximação em algumas áreas do avião, e a destruição foi quase total. A operação durou horas, com bombeiros lutando contra chamas e peritos tentando identificar os corpos entre os destroços. O local do acidente tornou-se um campo de tragédia, marcado pelo cheiro de fumaça e pelo brilho vermelho das brasas ainda ativas. O resgate de Aníbal Ferreira foi uma pequena esperança em meio ao desastre. Seu estado era crítico, e os médicos fizeram o possível para estabilizá-lo. No entanto, seus ferimentos eram extensos, e a gravidade das queimaduras dificultava sua recuperação. Nos dias seguintes, o Brasil acompanharia com atenção seu estado de saúde, enquanto as investigações sobre o acidente começavam a tomar forma. Aníbal Ferreira foi retirado dos destroços em estado crítico. Com queimaduras graves, fraturas múltiplas e sinais de intoxicação pela fumaça, ele foi transportado com urgência ao hospital mais próximo. A equipe médica fez todo o possível para estabilizá-lo, enquanto a notícia de sua sobrevivência se espalhava. Entre os escombros carbonizados do DC-3, ele havia sido a única vida resgatada, tornando-se a esperança em meio à tragédia. Nos dias seguintes, Aníbal permaneceu internado sob cuidados intensivos. Seu corpo debilitado lutava contra os ferimentos severos, enquanto médicos e enfermeiros se empenhavam para mantê-lo vivo. A mídia começou a acompanhar sua recuperação, e familiares aguardavam ansiosos por qualquer sinal de melhora. Enquanto isso, as investigações do acidente avançavam, com peritos analisando os destroços e ouvindo relatos de testemunhas. Apesar dos esforços da equipe médica, o estado de Aníbal se agravou. As lesões internas e as extensas queimaduras comprometeram seu organismo, tornando sua recuperação cada vez mais improvável. Ele passou os últimos dias sedado, sem consciência do que acontecia ao seu redor. O Brasil acompanhava sua luta pela vida, mas a esperança de que ele sobrevivesse começava a desaparecer. 3 dias após o acidente, veio a triste confirmação: Aníbal Ferreira não resistiu. Seu falecimento encerrou a última chance de sobrevivência daquela tragédia, transformando um evento já devastador em algo ainda mais doloroso. O voo 555 da VASP não deixou sobreviventes, tornando-se um dos mais trágicos desastres aéreos do Brasil na época. A morte de Aníbal gerou comoção nacional. Sua breve luta contra o destino representou a fragilidade da vida diante do imprevisível. Enquanto as investigações seguiam, famílias enlutadas buscavam respostas e autoridades discutiam melhorias na segurança aérea. O acidente do voo 555 permaneceria na memória como um lembrete da importância da aviação segura e dos riscos enfrentados pelos que cruzam os céus. O desastre do voo 555 da VASP chocou o Brasil e levantou uma série de questionamentos sobre a segurança na aviação comercial. A investigação apontou que a falha no motor esquerdo e as más condições climáticas foram fatores determinantes para a tragédia. No entanto, especialistas também analisaram o impacto do tempo de resposta da tripulação e as dificuldades em operar a aeronave em apenas um motor. A necessidade de aprimorar treinamentos para situações de emergência tornou-se evidente. A VASP enfrentou forte pressão pública após o acidente. Passageiros frequentes e sindicatos exigiram esclarecimentos sobre os protocolos de manutenção e a confiabilidade das aeronaves da frota. A empresa reforçou inspeções e adotou procedimentos mais rigorosos para garantir a segurança operacional. Apesar disso, a tragédia deixou marcas profundas na reputação da companhia, que precisou investir em medidas para reconquistar a confiança do público. A comunidade de Londrina prestou homenagens às vítimas, organizando cerimônias e erguendo um memorial em lembrança aos que perderam suas vidas. O acidente também serviu de alerta para aeroportos regionais sobre a importância da infraestrutura adequada para pousos de emergência. O caso evidenciou os desafios da aviação comercial em regiões menores, onde as condições meteorológicas e a logística podem dificultar operações seguras. No cenário nacional,
a tragédia impulsionou mudanças na regulamentação da aviação. As autoridades intensificaram a fiscalização sobre a manutenção de aeronaves antigas e reforçaram o treinamento de pilotos para emergências envolvendo falhas mecânicas. O acidente do voo 555 se tornou um caso estudado em cursos de formação aeronáutica, servindo como referência para prevenir novas tragédias. Embora o tempo tenha passado, o voo 555 continua sendo lembrado como um dos episódios mais trágicos da aviação regional brasileira. O impacto da tragédia